Olá, tudo bem? Pela primeira vez na história, as Forças Armadas do Brasil apresentaram à sociedade e à comunidade internacional um plano de defesa nacional. O Livro Branco da Defesa Nacional descreve o programa de modernização das três forças e a estratégia de defesa do país. As riquezas do Brasil estão protegidas. O pré-sal está protegido. O que o Livro Branco quer dizer quando diz que o Brasil precisa ter poder dissuasório? Até onde a defesa do Brasil depende de seus vizinhos na América do Sul? E o que muda na defesa do Brasil com um novo mundo de multipolaridade, com a emergência da China como rival dos Estados Unidos? E por que ter um programa de submarinos nucleares? Eu fui ao Rio entrevistar o ministro da Defesa e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Os colonizadores portugueses instalaram na Ponta da Urca, num canto estratégico da Baía de Guanabara, no Rio, a Fortaleza de São João. Lá dentro fica a Escola Superior de Guerra, que no regime militar se chamava de Sorbonne. Hoje é o gabinete no Rio do ministro da Defesa, Celso Amorim. Ministro Celso Amorim, por que fazer um livro branco da Defesa Nacional? Bem, primeiro é um dever de transparência com a sociedade, né? Nós temos forças armadas, como o nome está dizendo, são forças que estão armadas. Isso custa dinheiro para o povo, para os contribuintes, e é muito importante eles saberem por quê e como esse dinheiro está sendo gasto. Então, é um dever de transparência que é absolutamente fundamental. Isso para fora das Forças Armadas? Para fora das Forças Armadas. Para a sociedade. Para a sociedade. Esse é o sentido principal dos livros brancos. Segundo, mas também ligado a isso, porque eu acho que a defesa não é um assunto só das Forças Armadas ou sequer só do governo, é um assunto da sociedade. A sociedade tem que saber para que tem a defesa, quanto ela quer gastar na defesa, por que tem a defesa, quais são as injunções do mundo que nos levam a fazer as coisas que nós fazemos. Então, eu acho que é muito importante ter esse livro branco. Não é uma novidade, o Brasil não inventou, é uma novidade no Brasil. No Brasil. E é o primeiro livro branco. No Brasil, o primeiro livro branco. E eu acho que é uma coisa importante, haverá um debate importante. Está havendo já um começo de debate no Congresso, na sociedade. Começamos aqui? Começamos aqui. Na mensagem de abertura do livro branco, enviado ao Congresso Nacional para realizar esse debate, a presidenta Dilma Rousseff fala que é preciso, o Brasil necessitará de adequada capacidade militar dissuasória. O que podemos entender, o que o nosso espectador deve entender como uma capacidade militar de dissuasão? Veja, Paulo Henrique, a gente às vezes, eu vou fazer uma explicação um pouquinho longa, anti-televisiva, mas só para... Não tem problema. É o seguinte, você muitas vezes pensa, olha, o Brasil é um país pacífico, não Sim. tem inimigos, e é absolutamente verdade, e na nossa região, então, nós vivemos num clima de cooperação absoluta. Mas o Brasil é a sexta economia do mundo, é dono de recursos naturais que são cada vez mais cobiçados, água, capacidade de produção de alimentos, energia, sobretudo petróleo, agora com pré-sal. Então, você não pode excluir que haja situações, mesmo sem guerra de conquista, sem nada disso, mas até um conflito, digamos, entre terceiros países, que algum deles venha se interessar pelos nossos recursos, ou diante de uma crise energética, ou uma crise de outro recurso natural qualquer, de alimentar no mundo, como já houve, né? Sim. Uma crise da falta de água doce, que se anuncia para o futuro, claro. Que haja uma cobiça, que haja uma tentativa de colocar a mão aqui no que é nosso. Então, nós temos que ter a capacidade, e pode ser que essa tentativa seja feita, digamos, retoricamente, politicamente, mas você não pode excluir que ela também seja tentada, feita de maneira militar. Então, obviamente, o nosso objetivo não é ter uma guerra com uma grande potência, eventualmente, não é ganhar a guerra, é dizer que se eles vierem aqui vai ter um custo. Então, dissuasão é isso, é dizer para ele, olha, se você vier, vai ter um custo. Vai ter problema. Vai ter problema. Então, a sua opinião pública vai ver que você vai ter perder vidas, perder dinheiro. Então, isso é que é dissuasão. É um pouco não vem que não tem. Não vem. Tá ótimo, tá ótimo. Ou se vier, tem um preço. Tem um preço. Na sua apresentação do livro branco, o senhor fala de um aspecto que eu gostaria que o senhor explorasse mais, que é fortalecer a cooperação com os países da América do Sul,
para o estabelecimento de uma comunidade de paz e segurança. A nossa estratégia de defesa nacional, isso é um livro de defesa nacional, pressupõe, exige, prescinde de uma aliança com a América do Sul? Eu acho que a aliança com a América do Sul é fundamental. Eu costumo dizer de uma maneira muito simplificada, né? Tudo que é preto e branco você tem que depois botar um grão de sal, mas de uma maneira muito simplificada. A nossa política para a região, e a região aqui é a América do Sul, é cooperação. E, aliás, a cooperação é a melhor dissuasão. Quanto mais você coopera com seus vizinhos, menor a probabilidade de você ter um problema, pelo menos de Estado a Estado. Você pode ter problema com narcotraficantes, com bandos até irregulares, mas isso é outra questão. Sim. Então, a nossa política para a região é de cooperação. A nossa política de dissuasão é, sobretudo, visando uma possível ameaça externa e que venha de fora. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, a cooperação na América do Sul é fundamental. Aliás, isso é verdade também na política externa, né? Você ter aqui um ambiente de paz, de cooperação, de desenvolvimento é o que nos permite ir ao mundo. Claro. O seu livro branco, o livro branco da Defesa Nacional, mostra para um observador leigo como eu um descompasso preocupante. O Brasil, como diz o livro branco, é a sexta economia do mundo, a maior costa atlântica que existe, tem 9 países fronteiriços, tem o pré-sal e é o 10º país em gastos com defesa e o país dos BRICS que menos gasta com defesa. Nós estamos desprotegidos para defender esse gigantesco país que nós somos? Olha, tudo na vida depende de uma avaliação dos riscos e da necessidade de proteção. Em parte, nós temos sido protegidos por se eu puder falar de uma pessoa muito ilustre, por quem tenho grande admiração, o Barão do Rio Branco tratou de fazer a nossa primeira proteção, ajudando a que nós tivéssemos trono da diplomacia, que também se apoiou nas Forças Armadas, porque ele sabia que elas estavam ali para apoiá-lo. Mas ele conseguiu criar a base para uma relação pacífica com os nossos vizinhos. Porque quem tem problema de fronteira é muito mais difícil conseguir cooperar. Ele fez essa base, bom, enfim, eu não vou entrar em todos os aspectos aqui que são fora disso. Mas isso nos dá uma proteção relativa, né? Nós não temos, diferentemente de alguns dos outros BRICS, um vizinho inimigo, um problema, né, de um vizinho com arma nuclear. Da China, da Rússia e da Índia. E dos Estados Unidos não tem vizinho, mas tem o mundo inteiro, né? Não é BRIC, aliás. Mas, então, quer dizer, nós não temos isso. Mas, volto a dizer, nós não podemos excluir que num mundo complexo como é o mundo de hoje não é mais bipolar só, Estados Unidos, União Soviética, o mundo tem vários polos, disputa por recursos naturais, disputa por energia, que nós venhamos ser alvos de cobiça mesmo. Claro. E isso implica você ter que se proteger. Então, eu não diria, quer dizer, eu não vou dizer o Brasil está desprotegido, mas nós temos que, sim, sermos capazes de aumentar a nossa defesa. A ideia do plano, se não me engano, que está no livro branco, é aumentar o efetivo militar em 20%. Hoje temos 339 mil homens em armas. Porém, nós gastamos, em 2011, 35 bilhões de dólares em defesa. Está no livro branco. De 2001 a 2011, em 10 anos, esse valor aumentou 10%. Isso é 1,5% do PIB. Os gastos com defesa nos Estados Unidos são 4,7% do PIB, 2% na China, 4,9% na Rússia e 2,6% da Índia. Você pegou esses dados aqui? Dados retirados do livro branco. O livro branco é útil. Se eu ver que eu fiz o dever de casa. São dados do Instituto de Estudos Estratégicos. Isso. Ministro, não é pouco? Como cidadão brasileiro, detentor do pré-sal, que é a maior jazida de petróleo descoberta nos últimos tempos, com esse potencial agrícola que pode alimentar o mundo, só o Brasil. Não é pouco? É pouco. É pouco. Quer dizer, nós temos também, como eu disse antes, a vantagem, até pelo trabalho da nossa diplomacia, pela história do Brasil, pela cultura brasileira, nós não temos não temos inimigos. E não temos grandes rivalidades. Isso já é uma coisa positiva. Mas, evidentemente, isso que você está falando é absolutamente verdadeiro. E é ainda, digamos, mais verdadeiro se a gente levar em conta que dentro desse gasto do Brasil, nos outros casos também, mas eu não sei exatamente como é a conta em cada um, mas tem muito gasto de pessoal e tem muito gasto, inclusive, com
o pessoal da reserva, que está incluído, né, claro, por um detalhe orçamentário, claro. Não entra na Previdência Social, entra no orçamento do Ministério da Defesa. Então, se você for ver, na realidade, se for espremer, é capaz até de ser menos do que isso. Eu acho que não há razão para curto prazo o Brasil querer, nem há razão, nem possibilidade, porque nós também temos que alimentar o nosso povo, temos que dar escola, temos que dar saúde, né? Isso tudo é fundamental. Mas eu acho que seria razoável uma expectativa, digamos, ao longo de uma década, chegarmos talvez a 2 e pouco por cento do PIB. Isso seria uma coisa razoável. Mas eu acho, volto a dizer isso, Paulo Henrique, isso não é uma coisa só do governo. O governo não pode decidir isso. O governo terá que refletir um sentimento da sociedade. E a sociedade tem que entender que a defesa é importante para ela. É tão importante quanto é importante a educação, quanto é importante a saúde, quanto é importante a alimentação, porque a defesa é para isso, é para garantir que essas coisas continuem a fluir normalmente. Para a gente poder dormir tranquilo. Exato. Depreende-se do livro branco da Defesa Nacional o fato de o senhor ter sido chanceler, o chanceler mais longo da história do Brasil. E há aqui uns esboços de interpretação da posição estratégica do Brasil, da diplomacia brasileira. Observa-se a observação aqui, observa-se a constatação aqui, melhor dizendo, que hoje não vivemos mais no mundo unipolar, com a ascendência inequívoca dos Estados Unidos, mas num ambiente de bipolaridade, quer dizer, tem multipolaridade. Tem mais gente no pedaço, não é? Eu pergunto, esse livro branco aqui, de 2011 para 2012, reflete esse novo mundo em que os Estados Unidos não são os únicos galos do galinheiro? Olha, reflete esse novo mundo. As transições históricas também não ocorrem assim, digamos, do dia para a noite, né? Quer dizer, nós temos primeiro uma grande transição que foi o fim da bipolaridade, que era Estados Unidos e União Soviética. Tivemos um período de uma ilusória unipolaridade, né? Parecia que aquilo ia durar. Enfim, e isso, na realidade, hoje é óbvio que não é mais assim. Foi efêmero. Porque tem um lado, claro que os Estados Unidos continuam a ser de longe a maior potência militar, mas até porque algumas armas não são, na prática, utilizáveis, né? Isso leva a que outros países também tenham influência no cenário internacional. Um deles, o Brasil. Claro. Por isso que o Brasil hoje em dia participa de todos os grandes foros internacionais. Todos os grupos, BRICS, etc., o próprio G20. E não só participa como um membro, o Brasil é um membro influente. Né? A diretora-gerente do FMI, quando ainda era candidata, o primeiro país que ela visitou fora da Europa foi o Brasil. Claro. Né? Então, o Brasil tem influência. Agora, essa influência tem que naturalmente estar baseada em algum músculo. Né? Claro. Para você, sabe, se nós somos, entre aspas, os novos meninos no bairro, os novos rapazes no bairro, no quarteirão, nós temos que também ter alguma capacidade de nos defender, além da palavra, da capacidade de persuasão, da diplomacia, que continuará a ser exercida. Mas é preciso ter uma base. E, aliás, não é só o Brasil, não. Acho que a América do Sul, como um conjunto, tem que ter. E eu, cada vez mais, procuro fazer ver também, junto com os nossos colegas, ministros da Defesa de outros países aqui da região, como a América do Sul precisa ter, ao mesmo tempo que ela reforça a cooperação dentro dela, ela também tem que ter uma dissuasão para fora. Então, é uma cooperação que, ao mesmo tempo, é dissuasória. Por falar em estratégia, tipicamente militar, há aí um capítulo muito interessante que é sobre a garganta atlântica, que é essa garganta no Atlântico, que vai do Nordeste brasileiro à parte ocidental da África e vem até aqui embaixo. O que o Brasil faz, concretamente hoje, para enfrentar o fato de que os Estados Unidos ressuscitaram a sua quarta frota, que tinha se tornado obsoleta com o fim da Segunda Guerra Mundial, e agora a quarta frota veio visitar também a garganta atlântica, sendo que os Estados Unidos não estão nessa parte meridional da garganta atlântica. Eu vou dizer o seguinte, é claro que quando a quarta frota foi recriada e tudo isso despertou preocupação, sobretudo porque havia um contexto geral de outros problemas na região que poderiam ter motivado. Agora, também nós devemos ficar atentos a isso, temos que estar atentos a isso, mas também não precisamos ficar, digamos assim, neuróticos. Nós temos que reforçar a nossa capacidade. Eu volto a dizer que do Brasil não tem inimigos, não é só os Estados Unidos, pode amanhã ser país A, B ou C, não vem ao caso.
O que nós temos é que ter a nossa capacidade e cooperar mais, não só na América do Sul, mas com a África, né? Eu comentava que acabei de, há pouco tempo aqui, de receber um navio patrulha oceânico que o Brasil adquiriu com o objetivo de poder construir os próximos no Brasil. Isso também é uma coisa muito importante, talvez seja um tema para você, mas enfim. E aonde ele foi? Antigamente ele iria visitar os portos europeus, ele iria a Marsella, iria, muito bonito, ou talvez fosse aos Estados Unidos, tá, tudo bem. Nós fomos à África, fomos visitar Cabo Verde, Benim, Nigéria, São Tomé e Príncipe. Então há uma diplomacia militar, né, que também está se desenvolvendo, né, e há muita consciência nos militares da importância disso. Por exemplo, o Brasil ajudou a construir a Marinha da Namíbia. Países como Cabo Verde querem a nossa cooperação, esses outros que eu citei também. E é muito importante que o Brasil entenda isso, e estou te respondendo a propósito da Garganta Atlântica. Porque também, da mesma maneira que na América do Sul, a nossa capacidade de dissuasão, a nossa capacidade do não vem que não tem a ver também com a boa relação com os nossos vizinhos, também no Atlântico isso vai depender em grande parte de uma boa capacidade de relacionamento com a África. O Entrevista Record Atualidade vai para um rápido intervalo e volta já já com o ministro da Defesa, Celso Amorim. Hoje nós vamos contar a história do Patrick Graue. O Patrick chegou lá. Patrick é músico e sempre trabalhou com equipamentos musicais. 5 anos atrás, com um sócio, ele começou a importar equipamentos dos Estados Unidos. No começo, trabalhavam como autônomos. 2 anos depois, eles montaram uma loja de equipamentos musicais dentro de uma galeria na zona oeste de São Paulo. Assim nasceu a G2 Instrumentos Musicais. Foi quando eles conheceram o trabalho do Sebrae. Bom, o Sebrae, primeiramente, eles vieram aqui na loja, nos prestaram uma consultoria de como seria layout, o que seria cor, imagem, logo. Hoje, a G2 tem uma clientela fiel. Pela internet, a G2 vende guitarra, violão, baixo e componentes musicais para todo o país. Além de vender instrumentos, Patrick dá toda assistência técnica. Afina, regula as cordas e troca peças. Com tudo isso, ele ainda tem tempo de fazer música. Agora, Patrick quer mais. Muito mais. De repente tem uma loja de nome, um ponto comercial interessante, de repente num grande shopping, a gente não sabe, né? Mas devagarzinho a gente chega lá. O Entrevista Record Atualidade está de volta com o ministro da Defesa, Celso Amorim, que trata dos detalhes do Livro Branco da Defesa do Brasil. Ministro, onde fica o submarino nuclear? Nós temos necessidade de proteger a nossa costa, principalmente, não a costa estrito senso, mas toda a zona das 200 milhas. Das 200 milhas, mais a plataforma continental. E qual é a vantagem do submarino nuclear? Acho até bom você fazer essa pergunta, que as pessoas às vezes não atinam imediatamente, nem têm obrigação de saber. O submarino nuclear não quer dizer um submarino com armas nucleares, é a propulsão nuclear. Sim. E qual é a grande vantagem do submarino, a propulsão nuclear em relação ao submarino convencional? É o tempo que ele fica debaixo d'água. Então é o tempo que ele é capaz de observar sem ser observado. E, portanto, a capacidade de defender sem ser atacado. Então o submarino nuclear, fundamentalmente, tem esse objetivo. E isso está diretamente relacionado à descoberta do pré-sal? Não, o submarino nuclear já era um programa, já era um plano. Apenas a descoberta do pré-sal reforçou a necessidade. O Brasil já tinha a maior costa atlântica do mundo. Sim. Já tem, o Brasil aqui no Atlântico Sul não é por razões óbvias, até a tautologia que eu estou dizendo, é a grande massa que se defronta com o Atlântico Sul. Então precisa policiar bem, até contra outras ameaças eventuais que possam surgir, pirataria, etc. Sim. O próprio oceano, o Brasil não vai ficar mais, evidentemente, a descoberta do pré-sal, a valorização dos nossos recursos da plataforma continental e da zona econômica exclusiva deram uma atualidade enorme ao projeto. Claro.
A questão do submarino nuclear traz de volta, e é um tema que o seu livro branco menciona, o tema do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. O senhor é diplomata do tempo em que o Brasil resistia heroicamente, e eu me lembro do embaixador Araújo Castro, a quem entrevistei com muito orgulho, que defendia essa posição já há muito tempo. Finalmente, o Brasil, de uns tempos para cá, dos governos Collor e Fernando Henrique, assinou o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Agora o Brasil entra num programa efetivo de produção de submarinos nucleares. Foi uma boa ideia assinar o TNP? O Paulo Henrique, eu prefiro lidar com as realidades como elas são, né? O Brasil não tem pretensão nenhuma de ter uma arma nuclear. Aliás, inscreveu isso na Constituição. A Constituição não deixa. Então, obviamente, você poderia até dizer que fica um pouco contraditório você ter na Constituição uma norma que proíbe determinado tipo de arma e não queria assinar um tratado internacional. Por outro lado, há o argumento, que era o do Araújo Castro, que é também muito válido, da injustiça. É um tratado injusto, sim, que dividiu o mundo entre aqueles que têm e os que não têm, no caso, tem arma atômica. Bem, o fato é que o Brasil assinou. Então, o que eu acho que o Brasil tem que trabalhar hoje, principalmente, é para fazer com que o artigo 6º do tratado, que é o artigo... Porque as pessoas esquecem, o tratado é baseado num tripé, né? Só que um está para valer e os outros dois não muito. E o tripé qual é? Um é que os países que não têm armas nucleares não podem ter. O segundo é garantir energia nuclear para fins pacíficos, sim, coisas que nós fazemos questão de ter. E o terceiro é a progressiva eliminação das armas nucleares dos que têm. Esse é o artigo 6º. E esse é o que tem sido menos observado. Há tentativas, eu até pessoalmente participei de mais de uma conferência, mesmo antes de ser ministro, como embaixador, no ano 2000, que estabeleceu alguns passos nessa direção, né? Há muitos programas traçados, alguns por idealistas, mas depois isso transformado em coisas operacionais, programas que permitem a eliminação das armas nucleares. Então, eu acho que o que o Brasil tem é que usar a sua força moral, a sua decorrente até de ser o signatário do TNP, como é o caso da África do Sul, para colocar um país que está numa situação nesse ponto similar ao do Brasil, e que teria capacidade de fazer, se quiséssemos, né? Porque o Brasil tem capacidade de enriquecer o urânio, que é a coisa mais difícil. Claro. O resto todo, né? O Brasil tem urânio e capacidade de enriquecer. E capacidade de enriquecer urânio. Então, quer dizer, o que nós temos que usar a força moral para levar adiante esse objetivo, que tem que ser um objetivo de toda a humanidade, que é a eliminação total das armas nucleares. Eu até acho que o presidente Obama, há uns 3 ou 4 anos atrás, no início do mandato, até acenou nessa linha, no discurso famoso que ele fez em Praga. Depois, meio que a coisa ficou meio parada. Mas eu acho que nós temos que trabalhar e continuar liderando esse movimento. O livro branco fala também do lançamento de satélites e veículos lançadores de satélites. E fala da compra de 36 caças, que é um assunto que está ainda a depender de uma decisão, qual caça que será escolhido. Mas eu pergunto agora, falando de satélites e veículos lançadores de satélites, se o Brasil tem, também para equipar o Exército, o Brasil tem uma indústria local, nacional, para fornecer equipamento para programas tão arrojados, seja na área de satélites, seja na área de fornecimento para o próprio Exército Nacional? Deixe-me começar pelo final da sua pergunta, e não só Exército, mas falando das Forças Armadas em geral. Sim, o Brasil tem capacidade, já produziu no passado, sim, caiu muito, talvez até porque tivesse na época dependido demais da exportação, e aí com um determinado negócio não saiu a empresa, e era tudo muito concentrado em poucas empresas. Então o Brasil tem, e eu acho que a presidenta Dilma tem dado grande apoio à indústria de defesa nacional. Por exemplo, agora no PAC Equipamentos, que é o uso do poder de compra do Estado para estimular a indústria, né, voltado para bens de capital, claro, ela não só comprou muitos caminhões que são caminhões militarizados, mas aí você ainda pode dizer, bom, mas caminhão, etc. Não, mas incluiu uma quantia considerável, mais de 400 milhões de reais, para blindados e foguetes, Astros, que é foguetes da Vibrat, e blindado Guarani. Então, isso para mostrar. E a capacidade técnica... O Guarani é produzido no Brasil? É produzido no Brasil. 100% nacional? 100% na Iveco, patente do Exército Brasileiro. Patente do Exército Brasileiro. Nós temos ainda que avançar, porque
porque eu gosto que o livro é branco, então é transparência. Nós temos que avançar muito na eletrônica. Sério. A eletrônica, sobretudo o sistema de armas, porque você tem você tem o Guarani que serve para transporte de tropas, é um blindado poderoso, naturalmente, mas você tem também aquela torreta que gira e que atira. Sim, claro. Ali nós ainda vamos ter que avançar muito na eletrônica nacional. Como temos também que avançar, nós temos a Embraer, que é uma grande, como você me perguntou também da parte aeronáutica. Temos um avião que é sucesso no mundo inteiro, que é o Super Tucano, para falar da parte militar. Também aviões de observação, acabamos de entregar para a Índia o primeiro avião desses de um aviso rápido. Então acabamos de entregar um para a Índia, que é usando um avião, uma plataforma, que é um 145 da Embraer. Então temos isso também é know-how brasileiro? Isso é know-how brasileiro. O radar não, esse radar é indiano. Radar indiano, tanto vai virar quase que uma joint venture, um radar indiano com avião brasileiro. Com avião brasileiro. Da Embraer. Da Embraer. Agora, a aviônica ainda é muito dependente do exterior. Claro. Então, nós temos que desenvolver. Então, nós temos muita capacidade, fizemos coisas notáveis. O navio patrulha brasileiro que nós estamos fazendo, esse foi comprado na Inglaterra, já é de uma nova classe que nós pretendemos fazer no Brasil. Mas nós já fazemos no Brasil menores. Então, temos capacidade, sem dúvida alguma. Temos uma fragata importante feita a Barroso. E os submarinos vão ser feitos no Brasil. E os submarinos serão feitos aqui. Com relação a isso, a parte de detenção de tecnologia e know-how, o contrato dos 36 caças, o senhor evidentemente não cairá na tentação de me dizer qual modelo escolheremos. Nem você vai cair na tentação de me perguntar isso. Jamais. Mas eu posso lhe perguntar se será escolhido aquele que vai abrir mais a caixa preta para nós. Olha, abrir a caixa preta é uma das considerações importantes. Tá bom. Bom, estou diante de um diplomata. Ministro, o senhor tem um capítulo importante aqui sobre a questão do acesso à informação. O papel desempenhado pelo Ministério da Defesa na lei nova e que todos saudamos de abrir as informações à sociedade brasileira. Eu lhe pergunto, o Ministério da Defesa tem dado todas as informações necessárias? Não está escondendo nada no armário? Não, nós não estamos escondendo nada. Né? Inclusive, você terá talvez lido, nós achamos, graças à Lei de Acesso à Informação, porque eu mandei fazer uma busca geral lá nos arquivos e encontrei no próprio Ministério da Defesa arquivos do antigo ENFA, que de 40 e pouco até 80 até 91. E foram todos entregues já para o Arquivo Nacional, classificamos direitinho. E eu fiz questão de que isso acontecesse rapidamente. E tem lá coisas, agora aí é para os pesquisadores descobrirem. E eram arquivos sigilosos do ENFA. Né? E adotando aqueles critérios de sigilo estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação. Mas aí estava tudo já. Tá. Outro aspecto importante, na aplicação da lei, você sabe que toda lei tem lá uma área ambígua, pode aplicar dessa maneira. Por exemplo, então a lei acabou com a classificação que é de confidencial. Então, o que eu vou fazer com os documentos confidenciais? No caso, se eu transformasse ele em ostensivos ou reservados, a grande maioria teria que ser aberta imediatamente, coisa que talvez não conviesse. Então, poderia transformar em secreto. E pode. E foi feito isso, mas em todos os casos foi respeitado o prazo inicial, porque secreto tem um prazo maior, mas não, virou secreto, mas com o prazo que tinha como confidencial. Graças a isso já saíram várias reportagens até sobre exportação de armamento, porque ficaram com o prazo que tinham como confidencial. Então, quer dizer, eu estou dando essa ilustração porque eu poderia interpretar a lei de uma maneira ou de outra, e interpretamos da maneira mais liberal. O senhor sabe perfeitamente, como qualquer brasileiro, que o seu antecessor no Ministério da Defesa disse que a possibilidade do Ministério da Defesa contribuir para uma eventual Comissão da Verdade era dificultada pelo fato de que muitos documentos tinham sido incinerados, queimados. O professor Fábio Conder Comparato entrou com uma ação junto ao Ministério Público Federal para responsabilizar exatamente o então ministro da Defesa e aqueles que teriam sido responsáveis pelo incineramento desses documentos. O senhor confirma que os documentos referentes ao período militar, especialmente aqueles ligados à tortura, foram incinerados? Bom, Paulo Henrique, eu não posso ter uma certeza pessoal sobre isso, né? Eu não tenho também nenhuma razão para duvidar do que me garantem os comandantes das três forças, porque não era, o Ministério da Defesa não existia na época.
Sim. Que a documentação que existia no predecessor do Ministério da Defesa, que era o ENFA, foi entregue. Foi essa que eu encontrei agora. Na realidade, nem sei se tem alguma coisa que diga respeito à tortura, esses outros aspectos, mas tem outras coisas que podem ter interesse. O que eu recebo a informação dos comandos é de que todos foram incinerados. Se isso foi certo, não foi certo, eles alegam que as leis, na época, permitiam que fosse dessa maneira. A Comissão da Verdade está aí, ela vai utilizar dos meios que dispõe para... Eu não tenho nenhuma razão para não crer que eles estejam dizendo a verdade. Um dos membros da Comissão da Verdade, o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, ao dar uma entrevista a esse programa, disse que ia apurar até onde fosse possível se de fato esses documentos forem incinerados. Olha, terá toda a nossa colaboração e toda a transparência, tudo que eu puder ajudar, eu ajudarei. Acho que é bom, porque acho que isso é um capítulo que a gente tem que virar. Isso é bom para a sociedade. E é bom para as Forças Armadas, porque é preciso, sabe, isso foi um período da história do Brasil. Nós temos que, digamos assim, conviver com essa... É quase que uma psicanálise. Temos que passar por isso para poder ir para frente. O senhor está há quanto tempo no Ministério da Defesa? 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. 1 ano e pouco. O senhor acha que nesse período em que o senhor botou o Ministério da Defesa no sofá, o senhor acredita que o Ministério da Defesa... Não, eu não pus. No Ministério da Defesa, não. Quem botou no sofá foi a Comissão da Verdade, que foi criada pela Presidente da República. Não. Diante de todas essas questões políticas que o senhor teve que enfrentar como Ministro da Defesa, tendo contribuído para que os membros do Ministério da Defesa tivessem ido ao sofá, o senhor diria que a questão do revanchismo, a questão daquilo que a Presidenta diz na abertura, logo na abertura, que o livro branco é mais um passo no processo de consolidação da liderança civil e do pleno conhecimento dos assuntos da defesa pela sociedade. O senhor não tem nenhuma dúvida disso? Não, não tenho. Não há nenhum militar brasileiro que não tenha dúvida de que a liderança é civil? Nossa, não tem nenhum militar, não sei. O ser humano é algo muito difícil de prescrutar. Não, tá falando como mas instituição. Eu posso dizer, os militares como instituição, como corporação, eles têm clareza absoluta disso. Eles têm clareza absoluta de que eles têm que ser profissionais e eles têm que ter condições também para exercer bem a profissão. Tanto condições de dignidade, de vida pessoal, de poder garantir que as suas famílias tenham uma vida normal, boa, compatível com o Brasil, compatível com a dificuldade das tarefas que eles são chamados a perfazer, mas também que tenham os meios e os equipamentos necessários para poder desempenhar essa função. Eu não tenho a menor dúvida, eles são profissionais, eles querem ser profissionais e eu acho que é esse o caminho. Eu acho, devo dizer o seguinte, vou fazer um comentário, no passado, tanto a direita quanto a esquerda, a meu ver, erraram ao procurarem atrair os militares para a política. Os militares são profissionais. E é isso que significa ter, digamos, a supremacia do poder civil. Uma última pergunta. O que o diplomata levou para o Ministério da Defesa? Olha, eu acho que já há algum tempo existe um entrosamento muito bom. Então você me fez uma pergunta no início com relação a essa visão estratégica, se eu atribuía a minha própria ida, eu nem respondi diretamente, mas acho que não. Quer dizer, eu posso ter contribuído um pouco, mas eu acho que essa percepção, se você for ler Estratégia Nacional de Defesa, né, for ler documentos que já antecedem a minha missão, você vê que há uma percepção muito voltada para para entender esse novo mundo. Eu acho que eu posso ter ajudado realmente a contribuir, porque esse mundo é dinâmico, eu vi muita coisa, assisti muita coisa, quer dizer, digamos, a memória institucional que eu trago da minha aula anterior, do Itamaraty. Isso sim, mas eu acho que essa é... E o outro aspecto, eu diria que, digamos assim, é um respeito à hierarquia, o respeito à disciplina, mas ao mesmo tempo uma capacidade de diálogo, uma busca, digamos, mais permanente pela melhor solução para o Brasil. A defesa do interesse nacional, nós falamos até relativamente pouco, mas passa por um aspecto que você notou, que é a indústria e a tecnologia nacionais. Essa é uma grande ênfase que nós temos que colocar cada vez mais, e eu sinto grande receptividade nas Forças Armadas para isso. Não basta você ter o melhor armamento. É bom você ter um bom armamento, mas você tem que ter um armamento que você venha a ser capaz de produzir e sobre o qual você seja capaz de evoluir. É isso que vai dar força. Reproduzir. Reproduzir e avançar. Claro. Muito bom. Obrigado. Obrigado. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte! Record News, jornalismo 24 horas de plantão.